3 meses antes da liquidação do Banco Master, anunciada na semana passada, o Banco Central aprovou uma reestruturação societária que resultou em um esvaziamento da instituição. Segundo reportagem do portal UOL, a reestruturação foi aprovada em 11 de agosto e selou a saída do sócio, o banqueiro Augusto Lima. A autorização aconteceu na época em que o BRB ainda tentava convencer o Banco Central a aprovar a operação de socorro ao Master. Internamente, a reestruturação societária para a saída de Lima foi aprovada pelo Master em junho. Lima, que tinha 30% do Master, ficou com o Banco Voiter e a Intercap, distribuidora de títulos e valores imobiliários. Em julho, o Voiter aprovou a mudança de nome para Pleno. Augusto Lima, Daniel Vorcaro, dono do Master, e outros executivos do banco foram presos na Operação Compliance Zero, que apura fraudes de 12 bilhões de reais nas carteiras de consignado vendidas para o BRB. Lima levou consigo um dos ativos mais rentáveis na carteira de consignados do Master, o contrato de exclusividade sobre 30% da margem consignável dos servidores da Bahia até 2033. Com a autorização da reestruturação, o Voiter escapou da intervenção que resultou na liquidação extrajudicial do Master. Bom, é muito importante a gente entender o seguinte. Quando aconteceu o escândalo das lojas americanas, ou toda vez que acontece um escândalo no mundo dos negócios, você tem que avaliar o escândalo em si e também o ambiente em que ele acontece. Como acontece um negócio desse, né? Então, assim, o sujeito pega um carro, anda a 120 km por hora numa rua de 40, não há dúvida de que ele está fazendo uma coisa inadequada. Agora, concorda que cabe às autoridades criar condições para que isso não aconteça? Ou seja, monitoramento de câmera, eventualmente lombada eletrônica, multas pesadas e tal, para evitar o ilícito, para evitar a contravenção, para evitar que as pessoas façam isso. Banco Master, lojas americanas, pergunta, cadê as empresas de auditoria? Porque quando você vai contratar uma empresa de auditoria, numa empresa de capital aberto, é fundamental que você contrate, né? Essas grandes empresas todas, sistema financeiro todos têm empresa de auditoria. Aí você contrata uma empresa de auditoria e você fala, não, contrate as melhores, porque é importante que você tenha para dar credibilidade para os sócios, para os investidores. Então você vai comprar um papel que tem a ver com o Banco Master, não agora, né, que você já sabe o que aconteceu, mas lá atrás, estava lá, olha, isso aqui, o banco é auditado pela KPMG. Você fala, pô, KPMG, né? Pô, KPMG, caramba. KPMG. Foi auditado pela KPMG, por que eu não vou levar a sério? Aí quando estoura a confusão, o que a gente ouve da KPMG? Não, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, nós não temos o poder de polícia, nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo, não podemos fazer isso. Pô, mas você não fala isso antes, né? Na hora que o banco está vendendo um papel ou lançando alguma coisa com o selo da empresa de auditoria, a empresa de auditoria não pega e fala o seguinte, olha, a KPMG vem a público para informar que nós não temos nenhuma informação sobre a origem desse papel, como esse papel chegou a tal. Eles não falam essas coisas, ficam quietinhos. Por quê? Porque estão ganhando uma grana para fazer a auditoria que é independente, então eles têm todos os meios para fazer a auditoria. E na hora que estoura a confusão, eles dizem que eles não tinham o poder de polícia. Pô, mas então tem poder do quê? Auditar a conta que o gestor entrega fraudada. Porque foi o que aconteceu, tem fraude. Aí o gestor entrega a conta fraudada, ele vai lá e dá ok. Eu não investigo a natureza do ativo, eu não sei. Bom, mas o que você sabe então? Só para botar um selinho embaixo? Não faz sentido um negócio desse. Quando você vai comprar um produto e tem um selo, o camarada ali põe a marca dele, aquilo ali é um selo de garantia. Se der problema, é comigo, mata no meu peito. Quando você compra um carro, quando você compra uma barra de chocolate, quando você compra uma bolacha. Quando você está comprando um papel, aquilo ali tem o selo do banco e tem o selo do auditor ou da empresa de auditoria. A mesma pergunta para o Banco Central. Peraí, o Banco Central descobriu agora. Se descobriu agora, é de se perguntar o que é preciso fazer no Banco Central para que descubra antes. Se descobriu antes, é preciso que a gente saiba o que aconteceu para que só agisse agora. Tem que investigar. Não dá para aceitar
que o agente regulador permita que durante tanto tempo uma organização bancária, uma casa bancária como essa, opere, sendo que tem várias acusações contra o banco. Se elas são infundadas, o banco estaria de pé, patrimônio líquido positivo, um volume de ativos maior do que o passivo e estaria tudo resolvido. Aí vem essa coisa maluca, vai lá, deixa, resultado, dinheiro de fundo de pensão público, porque os privados se protegem de algum jeito, ou se protegeram de algum jeito, e o fundo público, os fundos de pensão que botaram dinheiro, como é que fica? Vão ter que repor. Então a empresa patrocinadora e os funcionários vão ter que botar mais dinheiro, porque o dinheiro do Master micou, esquece, que não vai, a Rio Previdência nunca vai ver aquele R$ 1 bilhão. Não vai ver. Como a Mapaprev lá, no seu nome, também não vai ver. Então, tem que fazer uma investigação sobre o papel das empresas de auditoria, Lojas Americanas, Banco Master, Ambipar, um monte delas. Tem que fazer uma investigação. E tem que, sim, chamar às falas o Banco Central. A gente vive aqui falando que o Banco Central tem que ter responsabilidade para cuidar da taxa de juros. A gente vive dizendo aqui que a taxa de juros é culpa do governo. A gente vive lembrando aqui que o governo é perdulário, torra dinheiro, não tem responsabilidade. E muitas vezes não resta alternativa ao Banco Central se não aumentar ou manter alta a taxa de juros. Quantas vezes a gente já falou isso? Que no fundo é um reforço do papel do Banco Central. Mas e no caso bancário, nesse lado bancário, o papel do Banco Central é fazer uma fiscalização eficiente. Se a fiscalização eficiente, a máxima que a gente pode ter no Brasil, é esse lixo que aconteceu, que quebrou um banco criando um buraco gigantesco, quer dizer, não pode abortar antes a missão do banco. E aí agora vai acontecer uma coisa maluca. Acontece isso de forma invariável. Pegam o banco, tem um pedaço podre e tem um pedaço que eles colocam sob administração. Aí congelam-se os passivos, ou seja, todas as dívidas do banco são congeladas, mas os ativos do banco continuam a ser reajustados. Então daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu com outros bancos. Os ativos vão sendo reajustados, o passivo está congelado, lá na frente os banqueiros entram com uma ação contra o Banco Central, dizendo eu tenho um monte de dinheiro para receber, porque os meus ativos foram reajustados, eu tenho dinheiro e os caras ganham bilhões de reais. Então, além de ter a quebra do banco, os caras produzem um buraco no sistema financeiro, depois eles são ressarcidos. Então tem um negócio muito doido acontecendo e o Master pode enfileirar. Agora, se enfileirar nesse caso. Eu não gosto, e eu queria aqui, por fim, falar desse assunto, eu não gosto da ideia de que a gente avalie o Banco Master pelas excentricidades do banqueiro. Se o banqueiro quer pegar e gastar 15 milhões de reais na festa da filha dele, se o banqueiro quer ter 3 jatos, se o banqueiro quer ter uma casa de 200 milhões, 300 milhões, qual o problema? Se ele não ficar com a casa de 300 milhões, ele vai ficar com os 300 milhões, gente. A questão é como é que ele ganha 300 milhões? Se ele ganha 300 milhões de maneira lícita, que fique com os 300 milhões e use como quiser. Se ele quer fazer uma casa, se ele quer comprar 30 casas, se ele quer comprar... Não importa, o dinheiro é dele. Ou você acha que os outros banqueiros não têm dinheiro para ter jato, tomar os vinhos de 15 mil reais que esse cara tomava, comprar as casas e tal. Quer dizer, nós somos contra banqueiros perdulários, empresários perdulários, ou nós somos contra criminosos. Os perdulários, que é uma visão subjetiva, o que é perdulário para mim pode não ser perdulário para você. Agora, se o cara quer comprar 10 Ferrari, 30 Ferrari, ótimo, vai vender mais Ferrari, o setor vai ser ótimo. As empresas que fazem jatinho, tem lá um engenheiro, o engenheiro tem filho, o filho está na escola, eles têm uma babá, estão pagando casa. Então a empresa de avião executivo também tem que funcionar. Eu não estou nem aí se o cara gastou com avião, se ele comprou 10 casas, ele fez uma festa de 15 milhões, 20 milhões. Todos os banqueiros do padrão dele têm condições de fazer o que ele faz. Todos. Aí os caras não fazem. Eu acho mais acertado não fazer. Isso é tão subjetivo. Mas deixa ele fazer. Desde que seja lícita a origem do recurso. Desde que o dinheiro que ele recebeu pertença a ele. Se o dinheiro que ele recebeu é fruto de um desvio, se o dinheiro que ele recebeu é fruto de roubo, se o dinheiro que ele recebeu é fruto de ilicitudes,
Aí ele tem que pagar por isso. Aí isso a gente não pode permitir. Mas não porque ele gastou desse ou daquele jeito, mas sim porque o dinheiro tem origem podre. E é isso que tem que investigar. Assim como a gente tem que investigar as empresas de auditoria, assim, e o papel, e tem que ver a legislação, e assim como tem que investigar o Banco Central. Ou bem, volto a dizer, o Banco Central só agiu agora, porque só agora conseguiu as informações, o que eu acho improvável, mas se nesse caso a gente tem que rever, porque qualquer sistema de controle de empresa desses computadorizados consegue apontar o que aconteceu, ou bem, ele sabe há um tempo e vem enrolando, e se está enrolando, o buraco cresceu, como é que o sistema de controle permite que isso aconteça? Eu acho que esse é o nó dessa questão.